Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouquinho e compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa. Estamos estudando a Igreja de Jerusalém dentro do perímetro de Atos 1 a Atos 15. E com certeza o estudo desse trimestre tem sido bastante edificador, promovendo assim o crescimento de cada um de nós. Queremos neste momento enviar a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, aos pastores jubilados também que estão nos acompanhando. Que Deus continue abençoando a você. Abra aí os braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Eita, que abraço maravilhoso! Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor a sua bênção nesta manhã sobre nossa escola? Se você puder, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede de podermos estar aqui para juntos aprendermos a Tua Palavra. Queremos pedir uma bênção sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre a vida de cada um. Ajuda-nos, Senhor, que este culto nesta manhã, Senhor, que esta escola nesta manhã, Senhor, seja um instrumento de bênçãos e edificação do Teu povo. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não fique calado, nós estaremos dispondo aí o texto em tela, a fim de que você possa nos acompanhar nos cânticos congregacionais e possamos juntos, formando um grande e lindo coral, louvarmos ao Senhor nesta manhã. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bênção estarmos aqui para adorar o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Queremos agradecer a oportunidade concedida pelo escalado desta manhã e também pela confiança do nosso pastor presidente. Vamos abrir as nossas harpas e adorar o Senhor com os hinos sugeridos na lição da escola dominical. E o primeiro deles é o de número 126, Bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de
Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, aleluia. Vale a pena confiar no Senhor, Ele tem recompensa para os seus servos. Hino de número 224, amados, ainda é o tempo de cegar, é o tempo de trabalhar. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo mestre está a te chamar. Jovem, jovem, oh vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amém.
Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. O texto áureo nos diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Uma Igreja Perseverante. O segundo tópico, Uma Igreja que ora com poder. E o terceiro tópico, Uma Igreja ousada no seu testemunho. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 4, versículos 24 ao 31. Nós estaremos dispondo agora o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Atos, capítulo 4, versículos 24 ao 31, que diz o seguinte: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção sobre a exposição da leitura ou da lição nesta manhã e agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra, Senhor. E queremos pedir uma bênção neste dia, Senhor, para a exposição da tua palavra. Ilumina pelo teu Santo Espírito, Senhor, e fala aos nossos corações nesta manhã, nos ensina as tuas verdades. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos nesse instante o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus participando dessa escola, da Escola Bíblica Dominical. E chegou um momento, que é também um momento muito importante no culto, pois no culto nós temos louvores, nós temos a ministração da Palavra de Deus e nós temos o momento da oração, mas também temos o momento da oferta. O momento do ofertório é um momento também de adoração ao Senhor. Você sabia que você pode adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas e também, é claro, se você fez um voto ao Senhor e quer fazer o pagamento desse voto, você também está adorando a Deus. Mas que isso deva ser feita, deve ser realizado com muito amor, com um coração sincero, com um coração voluntário e um coração adorador a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo para a gente iniciar uma oração. Daqui a pouco nós iremos orar por você que está em casa, orar por você que está desempregado.
precisando de uma porta de trabalho. Um versículo muito utilizado entre nós, aqui no programa da escola, está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo número 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meu amado irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça esse trabalho com um coração voluntário. Faça esse trabalho com muito amor, com sinceridade e, claro, como um ato de adoração a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está mais distante, em outro estado, ou não tem aquela disponibilidade de vir ao culto, como a maioria dos irmãos tem, mas quer adorar a Deus também em seus dízimos, adorar a Deus através, dos dízimos e das ofertas, a igreja vem disponibilizando alguns canais que aparecem agora na sua tela. O primeiro canal é justamente o Pix, e a chave do Pix está lá, o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, 10-632-404, ao contrário, dígito do número 51. Ou senão você aponta a câmera do seu celular para a imagem do QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Vamos fazer o seguinte nesse momento, enquanto você se prepara para adorar a Deus através das suas ofertas, nós vamos fazer uma oração. Queremos orar por você, orar pela sua família, orar pela sua casa e vamos também fazer uma oração de agradecimento a Deus. E nessa oração, vamos fazer também o seguinte, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, porque Deus abre porta de trabalho para quem está desempregado. Nos acompanhe nesse momento, nessa oração. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso, Rei eterno, nós estamos diante de Ti, queremos Te adorar, queremos Te louvar, dizer que Tu és grande, que Tu és eterno, que Tu és justo. Recebe a nossa adoração nesse momento, recebe a nossa vida em Tuas mãos, recebe a nossa adoração que se faz representar através dos dízimos, das ofertas, do pagamento dos votos que os Teus servos estão fazendo nesse exato momento. Que a Tua mão santa, poderosa, possa estar estendida sobre a vida de cada um deles. Pai eterno, abençoa esse que está desempregado, tem misericórdia desse pai de família, tem compaixão dessa avó que nesse momento está ajoelhada orando pelo seu neto, essa mãe que está orando pelos seus filhos, que a Tua mão vá lá, abençoe e ajude e não deixe faltar nada. Nós Te pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos adorar a Deus agora com mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais da Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Hino de número 387. Este hino é uma oração. Derrama Teu Espírito. Glória a Deus. Vamos orar cantando, amados. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A Tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A Tua greia manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o Teu Espírito, como em casa do centurião, e dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da Tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o Teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o Teu Espírito
e aos que sofrem da tua proteção. A orar ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim, como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Esta lição, baseada em Atos, no capítulo 4, versículos 24 ao 31. E esta é a quarta lição de uma sequência de lições que estamos estudando no livro de Atos dos Apóstolos. A perícopes que estamos estudando durante esse trimestre, do capítulo 1 ao capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Na lição número 1, nós aprendemos a igreja que nasceu no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Na lição 2, estudamos a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, a igreja como um modelo a ser seguido por todas as igrejas, em todos os tempos e todos os lugares. É claro que naquela lição nós estudamos que existem particularidades da igreja de Jerusalém que não existem nas igrejas hoje, e existem particularidades da igreja hoje que não existem na igreja de Jerusalém. Então precisamos ter este olhar, este discernimento para que não possamos cometer nenhuma injustiça no julgamento daquela ou desta igreja. Na lição passada, ou na semana passada, nós estudamos a lição 3, que tem como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E ali foi ressaltado a importância da Escritura como fundamento da igreja apostólica. E nós vimos que a igreja ela é sadia à medida em que ela vive a partir das Escrituras e prega as Escrituras. Mas não só prega as Escrituras, mas nós aprendemos também que ela prega no poder do Espírito Santo, e o que motiva esta igreja a continuar pregando a palavra e no poder do Espírito Santo vai para o tópico 3, que é a bendita esperança, né? A esperança que a igreja possui em que um dia tudo irá findar, tudo terminará aqui nesta terra. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Somos peregrinos porque não temos moradia fixa aqui nesta terra. E somos estrangeiros porque nós não pertencemos a esta terra. Os irmãos lembram que nós estudamos na lição passada, ou no trimestre passado, melhor dizendo, no livro O Evangelho de João, aprendemos na oração sacerdotal que o Senhor Jesus disse assim: Pai, eu peço que não os tire deste mundo, mas os livre do mal. Eles não são deste mundo, como eu também não sou deste mundo. O que Jesus estava dizendo é que aqui nós somos estrangeiros. É por isso que nós somos perseguidos, é por isso que nós somos maltratados, é por isso que nós somos rejeitados, é por isso que o mundo, ou as pessoas que estão envolvidas nesse sistema de mundo, elas nos perseguem, elas nos odeiam, porque o próprio Jesus disse, olha, na oração sacerdotal, João 15, Jesus disse, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo não vai nos aplaudir, o mundo não vai vibrar conosco. O mundo e aqueles que estão ou que estão vivendo neste mundo ou nesse sistema anticristão, nessa natureza de pecado, certamente
nos rejeitarão, nos perseguirão, assim como fizeram com Jesus e assim como fizeram com a igreja do primeiro século. Então, queridos irmãos, nós vamos agora para a introdução de nossa lição. Queria que colocasse na tela, por favor, a introdução da lição. E nessa introdução, nós temos o seguinte, o autor coloca o seguinte: nessa lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4,12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Dessa forma, a igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder, por isso se tornar relevante para o mundo. Observe que nessa introdução o autor destaca duas coisas. Primeiro, a capacidade da igreja de ser perseverante. E ela é perseverante porque ele disse, ela recebeu o poder do Espírito Santo e por isso ela é perseverante. E outra característica que o autor destaca aqui na introdução é que uma igreja cheia do Espírito Santo é a capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Então o autor deixa claro de maneira introdutória que a perseverança e a capacidade de orar com poder são duas características que marcam uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando falamos de uma igreja cheia do Espírito Santo, é claro que a primeira coisa que nos vem à mente é os dons espirituais. Para nós pentecostais, a primeira coisa que nos vem é os dons espirituais, a manifestação do dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, os dons lá de 1 Coríntios 12, os dons lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, e assim por diante. Mas o que é interessante, queridos irmãos, é quando falamos que uma igreja cheia do Espírito Santo, o que pressupõe uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem intimidade com Deus. E agora, falando de igreja com intimidade, estamos falando no campo bem genérico, nós estamos falando da igreja como um todo, mas vamos sair do campo geral para o particular. O que é que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que possui intimidade com Deus. E é justamente nesta intimidade ou na promoção desta intimidade que Jesus prometeu o derramamento do Espírito Santo em Atos 1:8 e em Atos 2:1 houve o cumprimento deste derramamento do Espírito para que a igreja recebesse poder para testificar. Porque antes disso, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi crucificado, boa parte dos discípulos, quase que a maioria absoluta, não absoluta, mas quase que a maioria absoluta, se dispersaram, abandonaram o Senhor e não só abandonaram, mas ficaram lamentando pela morte de Jesus. E o que o Mestre prometeu era um derramamento do Espírito de tal forma que eles teriam ousadia para testificar, para testemunhar sem medo da morte, sem medo de serem perseguidos, sem medo de serem presos, sem medo de serem martirizados. Não importa. O importante é
testificar, o importante é falar deste Jesus. Como disse João, né? Pedro e João disseram, olha, eu não posso deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, não tenho como parar. É a unção do Espírito Santo, é o Espírito Santo movendo, e este mover do Espírito Santo parte exclusivamente de uma relação íntima com Ele. Mas vamos agora para o primeiro tópico de nossa lição. Tópico de número 1, falar de uma igreja perseverante. E o texto nos diz o seguinte: suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, Atos 4:3, e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus, Atos 4:17. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor, Atos 4:18. A ordem foi clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus, agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do termo grego usado no verso 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecoste, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. E é interessante essa colocação que o autor faz, porque ele mostra que, é claro que o batismo no Espírito Santo é um transbordamento de poder. Isso é evidente, fica bem evidente no texto de Atos capítulo 2, mas o ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. Não é pelo fato de, um exemplo, o irmão X ter sido batizado no Espírito Santo, em que ele agora tem uma vida cheia do Espírito Santo. Não, ser cheio do Espírito Santo é uma situação em que envolve constância. É como uma plantinha que você planta e que precisa estar regando todos os dias. E como é que esta plantinha ela vai desenvolver? Ela precisa ter ambiente. O solo precisa ser fértil, ela precisa receber luz, ela precisa receber água. Então, em outras palavras, para se manter cheio do Espírito Santo é preciso que se haja uma devoção, que haja um momento devocional com Deus, é preciso que eu tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura da palavra, que eu jejue também, que eu ore também, mas acima de tudo, que a minha vida seja marcada por um caráter transformado pelo Espírito Santo. E o autor deixa bem claro, e eu achei muito boa essa colocação que ele fez, que ele diz que mesmo Pedro tendo sido batizado no Espírito Santo em Atos 2 e em Atos 4, o texto mostra que ele foi cheio, mostra que o ser cheio é uma ação contínua. E agora lembramos de Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, lembrei agora desse texto, Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo escrevendo aos Efésios, é um texto muito bom. Paulo diz assim, capítulo 5, versículo 18, diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Veja, deixem-se encher. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, permita-se ser cheio do Espírito Santo. Permita-se que o Espírito Santo continuamente, diariamente, possa lhe encher de si. Então, observe, o que Paulo está deixando claro aqui é que esta ação do ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua e que envolve compromisso e devoção diária com Deus. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro tópico de nossa lição.
onde temos aí, não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhes darem ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta do apóstolo foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociaram a sua fé. Não abriram mão dos valores que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou que está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Observe, o que é que o autor deixa claro aqui? Ser cheio do Espírito Santo, como já foi descrito aqui, não é apenas o batismo no Espírito Santo, não é apenas a efusão dos dons espirituais. O autor deixa claro aqui, e citando o texto bíblico, é que uma das marcas daquele que é cheio do Espírito Santo é que ele não negocia seus valores. Porque existem pessoas que às vezes na emoção do momento, às vezes choram, o culto é uma bênção, você tem um momento de adoração, ele chora e às vezes chega até a falar em línguas. E aquele momento de efusão é aquele momento que ele chora, que ele se sensibiliza e tal, mas quando chega na segunda-feira ele volta a fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Então o autor, ele deixa claro, ele diz, olha, ser cheio do Espírito Santo não é uma característica de um culto específico onde você experimenta de maneira efusiva e única e temporária a presença de Deus. Ao contrário, essa presença ela é continuada à medida que nós nos colocamos e reafirmamos em nossa vida os princípios de Deus. E o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o que o texto está falando é que aquele cheio do Espírito Santo não negocia seus valores. Os valores da sua vida são os valores do reino. Você percebe que ele é cheio do Espírito Santo, não pelo quantitativo de línguas que ele fala, não pelo quantitativo de profecia que ele dá, não pelo quantitativo de pulos que ele dá na igreja, mas pelo caráter dele. Pela forma como ele lida com as coisas, pela forma como ele negocia, pela forma como ele trata as pessoas. Isso é a marca do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo sobre o indivíduo. Então, o autor deixa claro, ele não negocia seus valores, porque ele não pode ser cheio do Espírito Santo e andar mentindo. Ele não pode ser cheio do Espírito Santo e andar trapaceando. Ele não pode ser cheio do Espírito Santo e ele está praticando todo tipo de vício. Não pode. Na verdade, o que é cheio do Espírito Santo, os frutos do Espírito são destacados na sua vida e no seu caráter. Então, ele não negocia seus valores. E subtópico 3, está convicta de sua fé. E ele diz assim, uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vive sim uma vida de fé, uma vida que não negocia seus valores, uma vida de fé, e a sua fé não está baseada em ilusões, não está baseada em fábulas, não está baseada em lendas, está baseado na palavra de Deus. Ele crê, ele confia, porque o Deus da palavra, o Deus que inspirou a sua palavra, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Vamos avançar agora para o segundo tópico de nossa lição. Tem como título, uma igreja que ora com poder. E o primeiro subtópico nos diz assim, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram
por um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela, eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. E eu queria até ler, queridos irmãos, esta oração, que está na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29, diz o seguinte: para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E o que eu acho interessante nesta oração é que os apóstolos não pediram para Deus matar os perseguidores. Os apóstolos não pediram para que Deus interviesse no sistema romano e destruísse o sistema romano. Não, o que eles pediram foi que o autor da lição apontou aqui. Eles fizeram uma oração com propósito, e o propósito desta oração era para que Deus fosse glorificado na resposta. E o texto seguinte, é o texto que eu li, vai mostrar isso, que Deus ouviu a oração. E aqui abrimos um parênteses, irmãos. A nossa oração precisa estar em sintonia com o coração de Deus. Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, ter como motivação da nossa oração a vingança, ter como motivação do nosso coração uma raiva, uma ira que tivemos de um irmão ou de uma pessoa ou de um governante. Por mais ímpio que o governante seja, por mais terrível que um governante possa demonstrar e possa viver, demonstrando em sua vida prática, mas a missão da igreja é orar por ele. A missão da igreja é pedir misericórdia a Deus. A missão da igreja é interceder para que ele possa alcançar a verdade do Evangelho, que ele possa se arrepender, demonstrar a sua fé e tomar a sua decisão para Jesus. Os apóstolos tinham como missão orar ao Senhor, citam um texto do Antigo Testamento, e é tão bom orar citando a Bíblia, e aí nos dá ainda muito mais legitimidade àquilo que nós estamos orando, porque estamos citando o texto correto dentro da situação correta. Porque alguém pode pegar um texto, interpretar errado e dizer assim, mas eu estou orando biblicamente, porque eu estou citando um texto da Bíblia orando. Peraí, mas vamos entender se aquele texto está em sintonia com o propósito para o qual eu estou colocando em minha oração. E o interessante é que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a oração é um instrumento através do qual nós dizemos a Deus, Senhor, estou aqui completamente dependente da tua vontade. Faz em mim a tua vontade e não a minha vontade. João vai dizer em sua epístola, 1 João capítulo 5, versículo 13 e 14, João vai dizer assim, olha, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então não basta apenas dizer que eu vou orar e Deus vai me responder. Não tente relacionar a resposta de Deus à sua oração à sua vida de integridade e colocar a sua vida de integridade como fundamento para a sua oração. Não. Deus olha para nós e as nossas obras são como para Ele trapos de imundície. Toda oração que Deus ouve são orações que estão em sintonia com o coração de Deus. Porque, na verdade, a oração é o campo que se abre para que aquele que ora diga assim, Senhor, atua agora na minha vida
não considerando o que eu estou pensando ou como eu estou querendo, mas conforme a tua palavra. Vamos para o próximo ponto, próximo tópico de nossa lição: orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Atos 4 e 24. A concordância Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em uma total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros ainda que estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração buscando a Deus com o mesmo propósito. Então a igreja era caracterizada pela unidade. E aquilo que eu falei aos irmãos, é preciso que haja um mesmo coração, um mesmo propósito para que o Senhor possa derramar da sua bênção e da sua vida para todo sempre. O Salmo de número 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e desce as horas do seu vestido, é como o vale de Hermon. E aí no final ele diz assim: e ali o Senhor ordena a bênção e vida para todo sempre. Ou seja, onde há unidade, Deus determina que a bênção e a vida esteja presente. Agora, onde há aqui unidade? Unidade para fazer o mal, não. Há uma unidade dentro do propósito original de Deus. Então, se a igreja está com um só coração, se a igreja está movida num único propósito, está cumprindo os requisitos do Salmo 133, e aí Deus ordena, é o texto que diz: Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Você pode glorificar a Deus neste momento? Que haja em nosso coração unidade. A divisão não vem de Deus. A discórdia não vem de Deus. Que possamos equalizar o nosso coração na sintonia divina. Possamos harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus e que a nossa vontade não seja nossa, seja sempre a vontade de Deus. Vamos para o próximo tópico: orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram Salmo 2, 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Atos 4, 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ela vela pela sua palavra para a cumprir. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1,12. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. É claro que Tiago mesmo diz: vocês oram e não alcançam a bênção resultante desta oração. Sabe por quê? Porque vocês oram com a finalidade de cumprir os seus próprios desejos. Vamos ver esse texto? Vamos ler esse texto? Tiago, livro de Tiago, capítulo 4 de Tiago. Veja o que Tiago diz. Versículo 2 e 3, diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem
e em seus próprios prazeres. O Evangelho é a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas qual é a condição? Veja, Tiago diz: vocês pedem e não recebem porque pedem mal para gastar em vossos próprios deleites. E aqui João diz: olha, vocês pedem, se tiver segundo a vontade dele, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve. Mas sabemos que ele nos ouve quando estamos em sintonia com a sua vontade. Não é toda a oração que Deus vai ouvir. Não é toda oração que Deus vai ouvir. Mas, irmão, olha, eu tenho jejuado tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho sido um crente fiel, eu tenho sido um crente santo e Deus não me ouve. Observe, o atendimento à sua oração não vai estar baseado naquilo que você faz para Deus, não está baseado naquilo que você faz diariamente para Deus. João deixa claro aqui que aquilo que nós fazemos deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Veja que Davi, quando houve o problema com seu filho, Davi orou, Davi jejuou, mas Deus não ouviu a oração de Davi. Paulo também diz: olha, eu orei 3 vezes ao Senhor para que tirasse o espinho da minha carne. Aí Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nem sempre Deus ouvirá as nossas orações. Ora, pode ser em decorrência de um pedido mal feito, conforme Tiago nos diz aqui, nos fala aqui na sua epístola, em Tiago. Ora, porque não é a vontade, ora, porque não está em sintonia com a vontade de Deus, e ora, porque Deus não quer ouvir. Mas quando Deus não nos ouve de acordo com aquilo que pedimos, Deus faz melhor. Deus nos dá graça para suportarmos os problemas. Então, querido irmão, querida irmã, você que está me ouvindo, de repente você pode dizer: mas pastor, eu tenho orado tanto. Continue orando, continue perseverando. Deus dará uma resposta, seja atendendo aquilo que você, o propósito pelo qual você está realizando, ou seja lhe dando outra resposta, exercendo a sua vontade. Paulo orou 3 vezes, mas Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esteja disposto a ouvir o que Deus tem a dizer a você. Esteja disposto a aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, porque agora não nos pertencemos a nós mesmos. Nós temos um dono agora, e o dono é Jesus. Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo para o Filho de Deus. Nós não nos pertencemos a nós mesmos. Vivemos exclusivamente para Ele. É Ele que dirige a nossa vida, é Ele que faz os projetos para a nossa vida, é Ele que diz a direção que devemos seguir. Então, esteja disposto, se você está disposto a orar, esteja disposto a receber a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida. Vamos nos adiantar aqui. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição: uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças, versículo 29. Isso foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3:12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica.
O que o autor deixa claro aqui nesse texto é que uma igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada no seu testemunho. Ela não está preocupada em nenhum momento em estar em harmonia ou com que o Estado anticristão ele possa pensar sobre os cristãos. Para a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não teme a perseguição. Por falar em perseguição, quantos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos ao redor do mundo? Quantas igrejas estão sendo destruídas? Comunidades ao redor do mundo. Países onde a igreja, existe aí a relação de 50 países onde a igreja é perseguida no mundo. Os cristãos têm as suas casas destruídas. Os que ficam são executados. Outros fogem para as montanhas, para outros países, em busca de um local onde possam viver fora da perseguição. E a igreja hoje no mundo, ela continua sendo perseguida. Em alguns países de maneira mais... em alguns países sendo perseguida pelo Estado. Em outros países sendo perseguidos pela sociedade. Em outros perseguidos por grupos religiosos. Em outros, a perseguição velada, a perseguição hostil por cada pessoa. Então, queridos irmãos, que possamos orar pela igreja perseguida. Oremos pela igreja perseguida. Este mês de julho é um mês de oração pela igreja perseguida. Vamos orar pela igreja perseguida, por nossos irmãos que não tem nem a igreja onde congregar, não tem nem como juntar-se porque estão sendo perseguidos por grupos armados, que tem como finalidade destruir os cristãos. Mas oremos para que Deus nos dê força, para que Deus dê força àqueles irmãos, para que eles continuem perseverando, porque aqui nós somos peregrinos e estrangeiros. A nossa cidade, Paulo diz, está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estivermos neste mundo, iremos padecer aflições, mas há uma promessa de consolo. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Jesus. Vamos para o próximo tópico da nossa lição, estamos já caminhando para o final. Segundo tópico, subtópico do tópico 3, que diz, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. No ensino de Lucas, como em Paulo, conforme em 1 Coríntios 14:12, Efésios 5:18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. O interessante aqui é que o autor deixa claro, o Espírito Santo está sempre disposto a derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. É através dele que os milagres são operados. É o Espírito Santo que dá o crescimento à igreja. Entretanto, lembram de Efésios 5:18? Nesta versão aqui, Nova Almeida Atualizada, veja o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz, e não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Não haverá milagres, não haverá crescimento, seja espiritual, pessoal ou coletivo, se esta igreja ou se este crente não se permitir deixar encher-se pelo Espírito. Que possamos aprender nesta manhã que precisamos urgentemente deixar que o Espírito Santo domine toda a nossa vida. Vamos para o próximo tópico de nossa lição, subtópico, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja,
todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Não tem como. O crente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus com ousadia e com poder. Que nesta manhã possamos refletir. A lição fala de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos contextualizar para a nossa vida um cristão cheio do Espírito Santo. Que eu, que você, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Não apenas tendo o Espírito Santo manifestado em nossas vidas pela efusão de dons, mas sobretudo sendo marcado pelo caráter de Cristo em nossa vida. O Espírito Santo marca o caráter de Cristo em nossa vida pela manifestação dos frutos do Espírito. Vamos agora ler a conclusão de nossa lição. Vamos, por favor, coloque na tela a conclusão. E que conclusão nós chegamos? Nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi feita como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos ajude nesta manhã e possamos nos deixar envolver pelo seu Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento especial que nos concedeste de estarmos nesta manhã aprendendo a tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que nos foi dado, Senhor, em Atos 2, fruto da promessa do teu Filho Jesus Cristo, que iria para ti, mas enviaria um Consolador. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a viver nessa dependência, Senhor, do teu Espírito, deixando que o teu Espírito entre, Senhor, e domine completamente a nossa vida, Senhor. Ó Pai, que os dons espirituais encontrem espaço em nossa vida, Senhor. Nós estamos e nos colocamos à tua disposição. Nos usa pelos dons espirituais, Senhor. Ó Senhor, forge a cada dia o nosso caráter na fornalha do teu fogo, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor. Que haja carisma e caráter, caráter e carisma. Que o teu Espírito transforme a nossa vida, Senhor. Nos colocamos diante do teu altar nesta oração. Como o apóstolo Paulo nos diz, Senhor, que devemos nos colocar diante do teu altar, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Nós estamos nos colocando e nos deitando no teu altar para sermos queimados, transbordantes, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Nesta manhã maravilhosa, neste santo lugar, ajuda cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados, que o teu Santo Espírito esteja os enchendo, Senhor. Aqueles que não são batizados, sejam batizados. Que o teu Espírito trabalhe, Senhor, o caráter dos teus filhos, trabalhe o nosso caráter, Senhor, que é Ele, Senhor, a condição pela qual, ó Pai, nós teremos acesso à tua presença. Em nome de Jesus, continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ajuda o teu filho, dando força, graça, vigor, ajuda, Senhor, evangelista Sonivaldo e toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação e a todos que estão sendo alcançados através desta programação. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, que Deus em Cristo lhe abençoe. Lembre-se, no próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Lembre-se, não desligue aí a sua TV,
temos uma programação especial preparada para você e para toda a sua família, que com certeza promoverá o crescimento, vosso crescimento espiritual. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje para todos sempre. Amém.